17h17 em Campinas. Estamos em contato com o Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte Preta e diretor-geral da Base da Macaca. A Ponte se prepara para a disputa da Copinha. E o Nenê Tonholo vai conversar conosco. Jerônimo Tonholo, muito conhecido como Nenê Tonholo, vai falar a respeito de como é que a Ponte vem para essa Copa São Paulo 2024. Nenê, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes, prazer ouvi-lo, Nenê. Um abraço, Batista, aos companheiros, a todos que ouvem a Rádio e TV Bandeirantes. Estamos aqui para falar da nossa base da Ponte Preta, da disputa da Copinha que vai ser em janeiro agora. Estamos à disposição, Batista. Começar falando sobre o Edson Abobrão. Tá com um problema aí de documentação. Como é que tá essa situação? Eu sei que não depende da Ponte, isso é uma questão pessoal do treinador com a CBF. Mas você conversou com ele, como é que tá essa situação? Olha, o Edson já vem com problema há uns 6 meses, mais ou menos, que a gente colocamos junto com ele o problema, já na Copa Paulista, quando encerrou, uma licença que ele tinha, que faltavam alguns documentos, ficou por fazer os documentos, não houve tempo hábil para ser feito, porque tem que ter o 2º grau completo e teria que fazer pelo menos 6 meses de um colégio particular ou estadual, esses 6 meses para que pudesse completar o 2º grau e encaminhar para a federação automaticamente para a CBF. Isso não foi feito também porque ele mora em São José do Rio Pardo, estava ficando em Jaguariúna, no CT, ficava lá no hotel, mas estava dia a dia no CT, e a gente foi colocando para ele a necessidade e chegou-se ao momento que não conseguiu mais encaixar, porque expirou o prazo de inscrições para novos comandantes junto à Federação e CBF. Colocamos para ele essa situação ontem, eu ainda conversei pessoalmente com ele, com o Edmilson, com o Flávio, que é o supervisor, colocamos para ele a situação, ele vai viajar com o time, porque ele conhece o time, ele está treinando o time, mas em momento algum ele ficou sozinho já nessa transição. Sabíamos que haveria problema, então a gente também, a Ponte Preta não poderia, em momento algum, deixar a coisa acontecer e não tomar providência. Tomamos providência de trazer o Edmilson Venâncio, junto com ele, no qual ele vai exercer a função de técnico nos dias de jogos e nos treinamentos já depois que nós trouxemos o 20 para Campinas, o Edmilson está à frente do time com o Edson sendo auxiliar. E é assim que vai proceder na Copa São Paulo, então, o Edmilson Venâncio, o Tomate, né? Vai comandar o time com o Boaro, o Abobrão sendo auxiliar dele, é isso? Perfeitamente. Não sabemos a posição ainda, estamos pedindo um esclarecimento da federação, numa medida tranquila. Se o Edson puder ir de auxiliar no banco, sim, senão ficará supervisionando todo o trabalho junto com o Edmilson no dia a dia, e no dia de jogos estará no intervalo batendo um papo, colocando as necessidades que ele vê de fora também. Tem muitos que gostam, né, de ficar treinando olhando mais de fora do que do banco, né? Mas pela necessidade a gente vai com o Edmilson, que tem o curso, já trabalhou na Copa Paulista, já tem uma experiência boa, em outra época também trabalhou na própria Ponte Preta, trabalhou em Paulínia, já tem uma noção de treinador. E o time para disputar a Copinha será a base do Sub-20 e terá um enxerto aí com o Sub-17 ou será puro Sub-20? Não, o time já vem sendo preparado desde do Campeonato Paulista, no qual fizemos uma boa campanha. Nós temos alguns já remanescentes da Copa Paulista, da Copa São Paulo
do ano que passou, né, de janeiro desse ano, mas a gente fala do ano que passou, que é o caso do goleiro, o Vinícius, do João Gabriel, que já teve jogando em cima, do Domene, que também já teve no time profissional, o André, que foi, inclusive, teve alguns jogos da Série B que participou, são jogadores que já participaram de outra Copa, o Diego Leão, Thiago Monteiro, Nicolas Araújo, tem uma boa base, uma boa qualidade já dentro, e é evidente que a gente procurou trazer elementos novos, e teve alguns que sobressaíram no campeonato do Sub-17, e, lógico, a gente já garantiu a permanência desses atletas na Ponte Preta, fazendo um contrato, e já trouxemos para o 20 esse ano aqui, e vão indo para a Copa São Paulo. Estamos conversando com Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte, diretor-geral da base da Macaca. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Nenê Tonholo, que está na sua escuta na entrevista do dia. Nenê, boa tarde, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse um pouco mais de como está alojada neste momento a base da Ponte que deixou o Jaguariúna. Por favor, boa tarde. Boa tarde, CH, é um prazer falar com você. Há 15 dias a gente trouxemos todos os 30 atletas que vão para a Copa. É evidente que só vão viajar 25, estão hospedados no estádio. Os que moram em Campinas, que são 6, vão para casa, os demais ficam. Tem toda a infraestrutura necessária, toda a necessidade. O presidente, o Marco Eberlin, tomou as devidas providências na reforma que foi feita, uma reforma ampla do departamento amador. Então nós estamos com todos os quartos adequados, com TV, frigobar, ar-condicionado, temos uma cozinha funcionando para café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite. Temos monitores à noite para que não haja problema. Toda a estrutura necessária que se faz, a gente tem. Inclusive, temos menos os técnicos, os demais também estão hospedados no estádio para que haja olhar melhor, tratar melhor. Temos toda a condição de fisioterapia que é feita no departamento profissional, acompanhado pelos elementos, inclusive também com acompanhamento de alguns membros do profissional que estão no estádio no dia a dia. Então está dando toda a estrutura necessária para que a gente faça uma boa campanha nessa Copa São Paulo. Mais alguma questão, CH? Não, Batista, satisfeito. Ô, Nenê, a Ponte é bicampeã dessa copinha, né? Conseguiu o bicampeonato, mas há muito tempo não consegue chegar numa decisão de competição. Nos últimos tempos tem tido muita dificuldade até saindo na primeira fase. O que de diferente o torcedor pode esperar neste ano de 2024 com relação a anos anteriores? E eu até disse hoje na TV e volto a repetir aqui. O título é importante, claro. Todo mundo quer ganhar um título. Mas o mais importante não é o título, e sim as revelações, né? Sair da copinha com algum jogador que tenha condições já de ser aproveitado no time de cima. E a Ponte tem feito, nos últimos tempos, um trabalho notável com relação ao aproveitamento de jogadores da base. Então, o que o torcedor pode esperar de diferente para a temporada aí da Copinha 2024? Olha, Batista, é o que você mesmo colocou. A gente está visando o melhor para a Ponte Preta. Se chegar, parabéns, vamos dar todo o apoio necessário para que seja. Mas a ideia principal é a gente ter atletas profissionais e homens, acima de tudo, que possam galgar o profissional. A grande vantagem desse grupo é que nós estamos voltando às origens, ou seja, estar no estádio Moisés Lucarelli. Vão ficar agora, o 20 vai ficar definitivamente no estádio. Isso estará diretamente ligado ao profissional.
diretamente que o técnico, João Brigatti, possa olhar o dia a dia desses atletas como já está olhando. Esse é o objetivo principal, porque o celeiro da Ponte sempre foi formado no estádio da Ponte Preta. Os grandes jogadores que saíram da Copa São Paulo, mesmo aqueles 2 títulos que nós tivemos, no qual participei também, mas era tudo feito no estádio. Isso é o celeiro da Ponte Preta, isso é a base, é a nata. Isso é muito importante. Então, o torcedor que quiser ver, que quiser presenciar, que quiser olhar o que está sendo feito, hoje está mais perto, está em Campinas, está no estádio. Isso é muito importante. Isso tem uma supervisão geral da própria estrutura da Ponte Preta. Ô Nenê, e sobre Jaguariúna, para finalizar, a Ponte já tem um local para acomodar, porque agora está de férias, né? As categorias estão de férias de sub-17 para baixo. Quando retornar o ano que vem, a Ponte terá um outro local em Jaguariúna para acomodação ou vai trazer para Campinas de sub-17 para baixo? Batista, pergunta muito boa que você está fazendo. Isso está muitos pontepretanos estão preocupados quanto a isso. As categorias menores, 15, 17, 14, terão um local sim, já está sendo providenciada, supervisionada pelo presidente diretamente. É uma estrutura sensacional. Ainda ontem eu e ele tivemos uma reunião de 2 horas e pouco a respeito disso. É muito importante. O pessoal pensa que a gente muitas vezes não tem contato com o presidente não está dando todo respaldo para as categorias de base. Está dando respaldo. A gente pretende, já a partir de março, conforme ele colocou, estar pronto com esse novo local, com 2 campos de treinamento, com 8 casas para os atletas, e será todas as categorias, menos a categoria 20. A categoria 20 será sempre no estádio, como nós falamos. Será um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio, para que possa usar esses garotos, possa ser usado no departamento profissional, mas jamais descuidando de Jaguariúna. Vai continuar em Jaguariúna, sim. E esse local já está pronto ou está sendo construído? Está sempre, vamos dizer assim, está andando, os campos já estão prontos. A questão é mais uns 60 dias, eu acredito que já esteja quase, não talvez 100%, mas já vai estar pronto. É um local que a princípio o presidente fez alguns contratos, algumas coisas que giram em torno de 10 anos para dar tranquilidade para quem vai estar trabalhando lá também. E também a questão dos funcionários, né, que existem em Jaguariúnas, certo? Vão ser transferidos sem problema algum, não vai ficar ninguém desamparado. A Ponte Preta está dando toda a retaguarda para os funcionários que eram de lá, que moravam lá. E é evidente que vai diminuir alguma coisa, claro, é natural. Mas a Ponte Preta não desamparou nenhum funcionário nesse momento, não. Tá bom, então, Nenê, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí na Copa São Paulo. A Ponte começa a sua trajetória no dia 3, boa sorte. Eu agradeço, Batista, pela atenção do Departamento Amador que vocês estão dando, esse horário que é muito importante para a Ponte Preta, para o torcedor da Ponte Preta, e vamos torcer para o dia 3, às 13 horas, contra o Tanabi, e iniciarmos com o pé direito. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado.